Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. As lives da semana sobre assuntos variados. E hoje foram vocês que escolheram o tema da live. Então hoje a live ela vai ser sobre quais são os alimentos inflamatórios. Então boa noite, Berta.coelho que desejou boa noite aqui. Boa noite a todo mundo que está entrando. Obrigada pela presença. Então hoje o nosso bate-papo vai ser sobre quais são os alimentos inflamatórios. Hoje eu pedi que vocês me ajudassem a escolher o tema da live, né? Coloquei dois assuntos, coloquei o jejum e coloquei alimentos inflamatórios. E as pessoas preferiram, optaram pelos alimentos inflamatórios, a maioria, né? Então, boa noite ao Graciano, boa noite a Luana, boa noite a Andréia, obrigada pela presença. Oi, Alba, boa noite. Boa noite, Gabriele. E boa noite, Berta, aí que eu já tinha desejado meu boa noite. Então, eu tô ao vivo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Então, pode ser que em alguns momentos vocês me vejam olhando um pouquinho pro lado, é porque daí eu tô olhando eu tô com dois celulares aqui. Boa noite, Luana. Um beijo pra você que tá com um bebê pequena. Fofa demais a tua bebê. E, gente, então hoje a gente vai falar sobre alimentos inflamatórios e como funciona esses alimentos inflamatórios, né? Por que eles são inflamatórios? Acho que eu vou primeiro explicar isso para vocês, tá? Para vocês compreenderem melhor e como que isso vai afetar a saúde, inclusive o emagrecimento. Deixa eu dar boa noite para Maria Jussiane, que tá aqui pelo Facebook. Obrigada pela presença. Sempre presente nas lives, muito obrigada, tá? Então vamos lá falar hoje sobre alimentos inflamatórios. Eu só tô avisando aqui o pessoal que a live começou. Vou mandar aqui pro pessoal que tá no grupo de aceleração do emagrecimento. Aí. Boa noite, a Duda. Hoje o tema, Duda, é alimentos inflamatórios. Bom, então o que é, né, alimentos inflamatórios, como que isso interfere na nossa saúde? Primeiro a gente tem que entender esse conceito de inflamação, né, o que é essa inflamação? A inflamação é uma resposta positiva do nosso corpo a algum tipo de agressão, né, então, seja uma agressão bacteriana, seja uma agressão tóxica, né? O meu sistema imunológico, ele vai agir inflamando. E isso é uma resposta muito positiva, né? Porque ele está mandando ali as células de defesa neutralizarem, né? Exterminarem aquele agente agressor. Então, a inflamação, ela é algo bom. O que não é bom é essa inflamação crônica, ela é em baixo grau e crônica, né? Ela acontece o tempo todo. E hoje, de certa forma, quase todo mundo está inflamado. E eu julgo que esse é um dos pontos principais, gente, para tratar doenças, prevenir problemas de saúde e pro emagrecimento também, tá? Então, é desinflamar o corpo. Deixa eu dar boa noite aqui ao Miguel, boa noite a Wanda, obrigada pela presença, Wanda, boa noite, Amanda, um beijo, obrigada pela presença. Então, voltando a falar, essa inflamação, ela é uma reação do meu sistema imunológico e é super positiva. Por exemplo, quando chega uma bactéria, é muito importante que meu sistema imunológico faça essa reação de inflamação para mandar lá os agentes da defesa para eliminar isso. Mas o problema é que hoje todo mundo está com esse sistema muito ativo, então estão inflamando, né, o tempo todo. Principalmente pela nossa exposição a muitas toxinas e elementos que nós não deveríamos estar expostos. E a alimentação entra como um dos principais, gente. Justamente porque o ato de se alimentar é o tempo todo, né?
Nós fazemos pelo menos aí 4 refeições ao dia, em média. Então, entender quais são esses alimentos que então ativam o meu sistema imunológico de uma forma negativa é muito importante. Se você sofre de algum sintoma, como cansaço, enxaqueca, fadiga, fadiga mental, dores, muita alergia, imunidade baixa, quadros infecciosos frequentes, tem sempre muita dor de garganta, sempre muita candidíase, sempre muita infecção de bexiga. Ou se você tá numa situação onde você não consegue emagrecer, né? Faz dietas e não consegue emagrecer. Então você precisa olhar para esses alimentos inflamatórios e tirar ele, né? Eliminar, remover, diminuir pelo menos a frequência com que você se expõe. Eu costumo dizer para os meus alunos e pacientes que se pelo menos você conseguir diminuir a frequência com que você se expõe ao alimento, já é muito interessante, né? Vou dar um exemplo. Toda manhã, me contem aqui se vocês fazem isso, toda manhã vocês acordam e já no café da manhã vocês comem algo que tenha trigo, pão, né? Que é a cultura do brasileiro. Se vocês fazem isso, então vocês já estão todo dia, né? Vou dar um exemplo. Eu há 30 e poucos anos, eu não faço isso mais, né? Mas há muitos anos, há 20 e poucos anos, a minha primeira escolha do café da manhã sempre foi pão. Pão com alguma coisa, né? O pão tem trigo, o trigo tem o glúten é um alimento inflamatório. Imagine eu durante 20 e poucos anos, todo café da manhã, eu expondo meu corpo a isso, né? Alimentando meu corpo com isso. Isso vai ser deletério para minha saúde. Ah, não, mas eu vou consumir o glúten lá pontualmente no fim de semana, quando eu fui na casa da minha sogra, quando eu fui no aniversário. É diferente, entendeu? Então, que esses alimentos inflamatórios, eles não sejam a tua primeira escolha, tá? E como eu já falei de um aqui, o glúten é um alimento inflamatório. Então, se vocês puderem ir anotando aí, vai ajudar vocês, né? Quais são os alimentos inflamatórios? Glúten é um alimento inflamatório, tá? Aonde que eu tenho glúten? No trigo, no centeio e na cevada. Então, na broa vai ter glúten, na cerveja vai ter glúten, né? Então, esses 3 alimentos contêm o glúten, tá? Que é uma molécula a qual o meu sistema digestivo não consegue digerir, não consegue quebrar. É como se lá o meu sistema, né, o meu estômago, ele tivesse dentes, ele não tem, né, mas e lá ele quebrasse os alimentos em pequenas partículas e o corpo não tem a capacidade de quebrar o glúten, né, principalmente porque nesses alimentos a quantidade de glúten é muito grande. Então o glúten, por esse fato que ele é um alimento inflamatório, porque daí ele vai agredir o meu intestino, e agredindo o meu intestino, eu vou estar gerando esse processo inflamatório, tá? Então, o glúten, o leite e derivados, gente. Quando fala leite e derivados, são leite e derivados mesmo sem lactose. Ah, Carol, mas então não adianta consumir leite sem lactose? Não adianta, gente. Quando a gente está falando em alimentos inflamatórios, o leite, independente se tem lactose ou não, porque o maior problema do leite não é a lactose, é uma proteína chamada caseína, tá? Esse é o grande problema do leite. Tá falando do leite de vaca, né? Então, o leite de vaca, ele possui uma proteína chamada caseína, que é uma proteína muito grande. Quando eu ingiro, essa proteína chega no meu estômago, e o meu estômago não consegue também quebrar, digerir, tá? Isso automaticamente vai inteiro pro meu intestino e lá começa todo o processo que vai levar a essa inflamação, tá? Então, já falamos do glúten e já falamos do leite, tá? E assim, gente, esses são os 2, assim, principais e que na nossa cultura tá muito presente, muito presente. Eu quero que vocês me digam aí, quem de vocês consome
diariamente ou trigo ou leite, né? Se vocês puderem responder aí para mim. Quem de vocês consome trigo e quem de vocês consome leite todos os dias ou quase todos os dias? Boa noite, a Josi. Boa noite, a Palmeira Landiri. Obrigada pela presença. Boa noite, a Josélia Santos, a Regina, Débora Calari. Obrigada. Obrigada pela presença, Débora. A Natália, a Liliane Schulli. A Micro. Não, Lise Teixeira. Viviane Bento, a Cleude. Boa noite, Cleude. Um beijo para você. Boa noite, a Nai, que chegou agora, o Márcio, obrigado pela presença. Então, se vocês têm sintomas que não conseguem ver melhora, experimente ficar sem trigo e sem leite, tá? Aí, pelo menos 7 a 10 dias, para ver se você não vai sentir melhoras nesse sintoma que você não consegue melhorar. Seja ele dor de cabeça, seja ele cansaço, seja ele ansiedade, seja ele alergias, gente. Rinite, sinusite, bronquite, tá? Eu era uma pessoa, antes de fazer as minhas formações, que eu tinha muita rinite, gente, né? E a gente acredita, né? Vocês vão se identificar aí. Ah, não, a minha rinite é por causa da primavera. Na verdade, a primavera é só o gatilho, mas a causa da rinite não é isso, gente, tá? Ah, mas eu tenho rinite da poeira. A poeira é só o gatilho, tá? Então, quando eu estudei, que eu comecei a aprender sobre o assunto, eu tirei leite, eu consumia muito iogurte de lanche da tarde, né? E quando eu tirei o iogurte, né, e os laticínios, eu diminui muito, eu curei a minha rinite, não tive mais rinite, tá? Então, vocês precisam entender que provavelmente as alergias, bronquite, também sinusite, tem a ver com alimentos que você coloca para dentro do teu corpo e que você não tem capacidade de digerir, e isso gera todos esses processos inflamatórios, tá? A lista ainda é maior, né? Eu fiquei aqui no trigo e no glúten e no leite. A Luana me perguntou, Carol, tem uma dúvida. Eu também devo tirar o whey? Bem, que bom que você perguntou, Luana. Então, assim, ó, como que é o whey? Gente, pra quem não sabe, o whey protein é um suplemento derivado do leite, certo? E a gente tem... Então, como eu falei, que o problema do leite é a proteína chamada caseína, que é uma proteína muito grande, que vai gerar todo esse processo inflamatório. O whey protein, ele é feito do soro do leite. Então, digamos, é como se a gente dividisse o leite em soro do leite e caseína, né? Então, quando você faz o queijo, você faz o queijo com a parte da proteína da caseína, que é ruim, e sobra o soro do leite. Do soro do leite é feito o whey protein. Então, é como se o whey protein fosse feito da parte não alergênica, não ruim do leite, que é o soro do leite, que é a única parte que relativamente presta do leite. E a minha sugestão, Luana, né, quando eu foco muito nisso, é ainda usar o whey isolado, tá? Porque daí justamente no whey isolado eu não vou ter, né, nada, né, resquícios de lactose, e eu vou ter um whey muito mais hidrolisado, muito mais quebrado, com muito menos chance de eu ter tanto problemas, desconfortos digestivos e intestinais, e muito menos chance de estar inflamando o meu corpo, tá? Então, eu indico muito o whey isolado por causa disso, tá? Que no whey isolado eu não vou ter a proteína caseína. No soro do leite eu já não tenho, né? Então, o whey proteína não entra nisso. E aproveitando, né, fugindo um pouquinho do assunto, mas também a se atentar, Luana, para não consumir whey com adoçantes artificiais. Você que tá amamentando, né? Então, você tá amamentando, então a maioria dos wheys, eles são adoçados com adoçantes artificiais, que não são interessantes nem para você, muito menos pro bebê, né? Então, tem marcas de whey protein que são feitas de adoçante natural,
muito mais indicadas, tá? Nossa, tô fugindo do assunto aí, mas, gente, se vocês têm bebê, conhecem quem tem bebê, e o bebê vive com assadura, se é um bebê de peito, pode ter certeza que a mãe tem alguma alergia alimentar, e o leite é uma das grandes possibilidades. Tem que avaliar isso. E se teu filho mama mamadeira, né? Grandes chances, com certeza, dele também ter uma dificuldade de digerir a proteína do leite, né? Então, a assadura no bebê pode ser uma manifestação, sim, devido ao leite, né? A mãe não digerir, ou até mesmo se for o leite, se ela já tá no leite formulado, a própria fórmula, né? Tá trazendo, com toda certeza. Tá? E aí não adianta ficar passando hipoglose e pomadas, você tem que tirar aquilo que tá agredindo o corpo, né? Mas voltando então a falar, gente, dos alimentos inflamatórios. Então temos o glúten, o leite, que é os mais presentes, mas se eu pensar que a inflamação ela é causada quando eu exponho, né, eu oferto para o meu corpo alguma toxina, alguma coisa artificial, vocês têm que pensar nos alimentos industrializados no geral, gente. Tá? Porque todo alimento industrializado que passou por um processo de industrialização, a maioria, a grande parte dele vai ter adição de compostos químicos, que são compostos não naturais, né? Compostos químicos. E esses compostos químicos, eles têm uma função lá. Normalmente ele vai dar mais tempo de prateleira, né? Eu costumo dizer, você compra um pão lá não vou falar marca, mas aqueles pães bonitos, né, industrializados. O pão fica 10 dias sem bolorar, gente. Como que pode isso, né? Se você fizer um pão caseiro, não dá uma semana, ele vai estar bolorado. Porque ele é um produto que tem atividade de bactérias e vai bolorar. Então, eles adicionam produtos químicos, por exemplo, para não bolorar, para dar mais tempo de prateleira, para dar uma consistência melhor, uma cor melhor, um cheiro melhor, um sabor melhor. Enfim, tem produto químico para tudo. Ok. Mas esse produto químico, meu corpo não deveria estar sendo exposto a isso. Ele não foi feito para isso, para ser exposto a produtos químicos. Então, esse produto químico vai me carregar mais. Eu já consumo glúten que é inflamatório, eu já consumo leite que é inflamatório, eu consumo ainda muito alimento industrializado que tem muito produto químico. Quando tudo isso chega lá na minha corrente sanguínea, é uma bagunça. Meu sistema imunológico começa a agir o tempo todo. Meu Deus, vamos tirar. Isso aqui é um inimigo. Isso aqui, vamos lutar contra. E inflama. E daí essa inflamação é a porta de entrada para, volto a dizer, infecções, dores de cabeça, dores articulares, doenças autoimunes. Quem tem candidíase de repetição, infecção de bexiga de repetição, rinite, sinusite, bronquite, tá? Enfim, tô falando alguns aqui que eu tô lembrando, mas muita coisa pode ser devido a essa inflamação, gente, tá? Então, ó, falamos do glúten, falamos do leite e falamos dos alimentos industrializados no geral. Então, pense aqueles alimentos lá que estão sempre lá né, a longo prazo na prateleira. Então, esses 3 tipos de alimento inflamam o nosso corpo. E, gente, até a dificuldade de perca de peso, volto a repetir. Às vezes você tá tendo dificuldade para perder peso, tá fazendo uma dieta, mas essa dieta é carregada de adoçante, de coisinhas industrializadas. Talvez é aí que você tá teu grande problema, que você tá inflamando o teu corpo. E na inflamação, o corpo inflamado ele não funciona direito. Então, meu sistema lipolítico não funciona direito, meus hormônios não funcionam direito, né? Então, procure fazer isso, uma dieta anti-inflamatória. E para os alunos, né? Tem alguns alunos que estão aqui que estão dentro do método de aceleração de emagrecimento. É justamente isso que tem lá dentro, né? Uma dieta que vai, né, promover o emagrecimento também por ser uma dieta anti-inflamatória. Então, a dieta lá, ela é totalmente baseada em alimentos que não são inflamatórios, que pelo contrário, são anti-inflamatórios. E lá sempre tem várias... Ah, mas Carol, e o que eu faço se não puder comer trigo? Gente, tem muita opção do que comer de café da manhã que não seja o pão. Só que é uma falta de hábito. Então, por exemplo, lá na dieta do método de aceleração de emagrecimento, tem várias opções de café da manhã, vários tipos de carboidratos para você substituir o pão, né? Substituir o trigo.
A broa, né? Porque a broa também tem glúten, tá? Mas, Carol, se eu fizer isso, eu não saio mais de casa. Tá tudo bem, gente. Deixa eu dar boa noite aqui ao pessoal que tá chegando. Boa noite ao Newton, boa noite ao Genivaldo. Muito obrigado pela presença. Alessandra, a Dai. Quanto tempo, Dai? Um abraço para você, a Camila, a Rose, Laurinha, José Francisco. Muito obrigado pela presença. Voltando a falar, mas Carol, eu não vou mais ter vida social se eu tiver que tirar isso, realmente. Mas calma, vocês não vão expor o corpo de vocês a todo dia a isso, né? Então, todo dia meu café da manhã é com pão, um copo de leite com Nescau. Daí no meu lanche da manhã eu como bolachinha, né, cheia de produto químico, tá? Então, eu vou dar um exemplo. O dia a dia de vocês não pode ter isso. Ah, mas daí domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa você vai comer o que tiver no almoço de Páscoa lá. Vai ter trigo para comer, come trigo, come sobremesa com leite. Mas você está expondo o teu corpo 5% das vezes. É totalmente diferente, tá? Isso muda todo o jogo. A frequência com que você se expõe a isso. Então não precisa deixar de ter vida social. Mas no meu dia a dia, na minha casa, na minha rotina, quando eu saio almoçar fora ali, eu vou evitar o glúten, vou evitar o leite, vou evitar os alimentos industrializados, não vou tomar suco de pacote junto com o almoço. Ah, mas é suco zero açúcar. Pior, porque não esqueça, os adoçantes artificiais são artificiais, adoçante artificial é inflamatório também. Você tá jogando pro teu corpo algo que ele não foi naturalmente feito para metabolizar. Então sobrecarrega, tá? A Luana perguntou de novo, obrigada pela pergunta, Luana. Se o pão, e o pão de fermentação natural? Ótima pergunta. E o pão de fermentação natural, Carol? Então agora a gente tem aí as opções de pão de fermentação natural, que é um pão feito de trigo, trigo tem glúten, mas ele passa por um processo natural de fermentação, que é o ideal. Então ele não é adicionado fermento químico, né, que é aquela fermentação ali de 1 hora e o pão já cresceu. Essa fermentação, ela ocorre naturalmente na presença das bactérias ali, e ela leva em torno, né, eu acho que varia muito, mas esses dias eu estava conversando com o padeiro daqui, ele falou em torno de 18 horas, né, até o processo do pão ficar pronto. Então, essa fermentação natural feita pelas bactérias, a bactéria quebra o glúten. Então, o glúten, que é uma molécula muito grande, que o meu estômago não digere, a fermentação natural, o processo ali das bactérias, elas vão utilizando esse glúten até para obtenção de alimento e energia, então ela quebra o glúten. Então, o glúten se torna uma molécula menor e mais quebrada, melhor de ser digerida pelo nosso estômago, melhor para o nosso intestino. Então, sim, é uma opção interessante. Ela não é isenta de glúten, mas ela diminui muito essa agressão que o glúten faz ao nosso corpo. Tanto que para algumas pessoas, né, quando eu avalio individualmente, caso a caso, algumas pessoas não deixam comer, outras podem consumir, né? Hoje, inclusive, atendi uma paciente que ela tinha um intestino extremamente preso, gente, que pode ser o caso de vocês. Ela tinha o intestino preso, evacuava cada 6 dias, e aquelas fezes, tipo aquele cocô de cabritinho, né? Aquele cocô seco. E a vida inteira foi assim. Então, uma das coisas que a gente fez de início foi reduzir a exposição dela ao glúten, então ela diminuiu o consumo de bolo, bolacha, e ela passou a consumir pão de fermentação natural. E tiramos o leite. O intestino dela já melhorou muito, né? Ela tá evacuando a cada 2 dias, a consistência das fezes já é aquele tipo de cocô ideal, que é o cocô macio, né? Não evacua com dificuldades. E não é só o intestino preso. O intestino preso é um intestino doente. O intestino é extremamente importante para tudo. Para tudo no nosso corpo. Então, o pão de fermentação natural pode ser uma opção muito menos pior, sim, gente. Tá? E o ideal é o pão de fermentação natural feito pelo padeiro da padaria. E não os industrializados, tá? A chance de ter produtos químicos é menor. Então, falamos do glúten, falamos do leite, falamos dos alimentos industrializados, né, no geral, produtos que ficam na prateleira, inclusive adoçantes. Então, no método de aceleração do emagrecimento, eu passo a dieta sem alimentos inflamatórios, inclusive as opções de adoçantes, porque é ideal, né,
como método, a função dele é promover o emagrecimento, além de tratar sintomas, é que você faça uma dieta de baixa caloria. Então lá eu passo, por exemplo, a opção de adoçantes que você pode utilizar, né, no lugar dos artificiais. Né, falando, adoçante zero cal, isso aí é tudo adoçante artificial, gente. É melhor consumir açúcar do que consumir isso, tá? E aproveitando para falar, quem quer saber mais do método de aceleração do emagrecimento ou quer ingressar, digita eu quero aqui nos comentários que a gente vai passar informações. E a gente está com uma promoção bem legal, tá? Nesse mês que é, se você compra o método de aceleração do emagrecimento, que está com 20% de desconto, parcelado em 12 vezes, que sai menos de R$30 por mês, tá? Para você ter acesso a um ano. Ainda você ganha o desafio de 21 dias, que é outro programa que eu tenho, né? Você ganha ele, que eu sugiro que você comece fazendo o primeiro desafio de 21 dias para dar uma reduzida bem legal ali no glicogênio, na água, né? E depois você entra com a dieta do método, tá? Então a gente tá com esse programa aí e ele já tá com desconto e ainda você ganha o desafio de 21 dias. Então, se vocês querem saber mais sobre o meu programa de emagrecimento, digita eu quero aqui que depois a gente vai chamar vocês em inbox e vai passar as informações, tá, gente? Outro alimento, grupo de alimentos que é inflamatório, gente, são os óleos refinados, tá? Óleos refinados, quais são? Aqueles óleos normalmente de garrafa PET, sabe? Óleo de soja, o óleo de milho, tem o óleo de canola, tem o óleo de girassol, qual mais que tem, gente? Acho que são esses, né? Enfim, são os óleos, você vai ver lá que eles estão escritos refinados na embalagem, e eles normalmente são aqueles de garrafa PET, né? São mais, inclusive, baratos. Esse é o grupo de óleos que você tem que tirar da alimentação. São extremamente inflamatórios. Por quê? Uma desproporção de ômega 6. Então, eles têm alta quantidade de ômega 6. A nossa dieta já é riquíssima em ômega 6. Falta na nossa dieta ômega 3 e ômega 9, tá? Isso é extremamente inflamatório, né? E justamente porque o refino é feito através de processos químicos altamente tóxicos. Mas com o que eu vou cozinhar, Carol? Daí tem outras opções, tá? Aí vai dependendo do bolso, né? O quanto você tem disponível para gastar. Por exemplo, opções mais em conta para cozinhar seria a banha, porque a banha aguenta altas temperaturas, o óleo de coco, a manteiga, né? Opções mais em conta seria a banha suína, né? A banha animal e a manteiga também pode, tá? Mas você também pode cozinhar com óleo de coco, que daí é uma qualidade superior, e azeite de oliva, né? Carol, mas o azeite de oliva eu já ouvi dizer que ele não pode ser aquecido. Pode, tá? Pode sim. Você não vai fazer você não vai fritar, por exemplo, vai fritar um pastel num azeite de oliva, né? Isso eu não recomendo. Aí essa temperatura que vai chegar o óleo ali na fritura realmente não é interessante, tá? Quero dar boa noite a todo mundo que tá entrando aí na live. Hoje o tema tá bem interessante, que são alimentos inflamatórios. Se você sofre de algum sintoma, experimente em uma semana, 10 dias ficar sem esses alimentos para você ver o quanto vai melhorar o sintoma que você sente, tá? Então, essas são as opções de óleos para cocção. Lá dentro do método eu explico isso certinho, tem a lista dos óleos que dá para usar, né, dentro do método da aceleração do emagrecimento. Então, todo o meu conhecimento entregue de uma forma fácil e resumida lá dentro, né? São aulas gravadas, tá, gente? E então a classe de alimentos inflamatórios, ela acaba se estendendo, porque quando eu falo alimentos industrializados, vocês têm que pensar em muita coisa, né? Por exemplo, se você falar em óleos refinados, que não deve ser consumido, então você pensa na margarina. Margarina é feita de óleos refinados. Maionese é feita de óleos refinados, tá? Isso não é interessante. Então, esses alimentos também devem ser evitados. Quando a gente fala em alimento industrializado, tem muita coisa que é industrializado que a gente consome, né? Aí, um questionamento que sempre me fazem, ninguém me perguntou aí, mas eu vou falar, mas e os refrigerantes zero açúcar, né? Gente, refrigerante zero açúcar é ruim, não faz bem para a saúde, mas talvez, se você tem uma dieta bonitinha, sem alimentos inflamatórios, altamente nutritiva,
no domingo lá que você está fazendo um controle alimentar, você vai tomar um copo de refrigerante diet para matar uma vontade, te manter mentalmente melhor até para dieta, ok, tá? Mas ele jamais, nunca vai ser saudável. Ele só não tem açúcar, não tem caloria, mas ele tem adição de adoçantes, que é horrível, né? Inclusive o adoçante da Coca-Cola, que é o aspartame, está decretado como um dos adoçantes cancerígenos, né? Potencialmente cancerígenos. E não é só isso, né? O refrigerante tem, por exemplo, falando da Coca-Cola, tem o corante caramelo, que é o que não é não é interessante. Ai, Carol, mas é exagero. Mas, gente, vocês entendem que não é. Você não faz só uma coisa. Você faz um monte. Você come glúten, você toma leite, você come um monte de alimento industrializado, você toma refrigerante diet. Aí você não come legume e fruta, que deveria comer. Você fuma, não toma sol, dorme de madrugada, estressado, consome uma água péssima, consome alimentos cheios de agrotóxico, se enche de produtos químicos na pele. O corpo não aguenta, gente. Tá? Se fosse tudo perfeitinho e fosse somente uma Coca Zero no fim de semana, ok, mas não é. A gente tá exposto a essas toxinas o tempo todo. Isso inflama, teu corpo está o tempo todo inflamado, tá? E a gente tem exames para avaliar isso. Tá? Esse perfil inflamatório, mas se você sente sintomas desses que eu falei, já são sinais de que teu corpo tá inflamando, tá? Essa inflamação, ela não é uma inflamação igual à inflamação de quando você está com uma bactéria, né? Por exemplo, está com uma gripe forte. Ela é uma inflamação de baixo grau, mas ela é crônica, tá? Então, gente, procure tirar isso, diminuir ao máximo. Continuem tendo vida social, só vocês não precisam, então, pelo menos na casa de vocês, na escolha do dia a dia de vocês, não consumam esses alimentos, tá? E a gente tem ainda uma classe que ajuda a desinflamar o corpo, a gente tem alimentos anti-inflamatórios, né? Mas aí isso é um assunto para uma próxima live, quem sabe, tá? Mas vocês precisam entender isso. Aí, gente, vocês vão escutar assim, isso aí é tudo bobagem, tá? Isso aí baseado em que a pessoa tá falando isso? Ela estudou sobre o assunto? Ou é só porque ela não tem conhecimento sobre, ela vai dizer que aquilo não funciona? Gente, esse é o meu dia a dia da minha prática clínica e eu vejo muito como as pessoas melhoram fazendo isso. Melhoram, emagrecem mais fácil e principalmente tratam sintomas. Às vezes a pessoa já tem uma dor de cabeça lá que ela já virou amiga da dor de cabeça, nem liga mais. Na consulta eu pergunto sobre, muda a dieta, a pessoa volta depois de 60 dias, não tem mais dor de cabeça, né? Então, o corpo ele dá sinais de que tá inflamado, tá? Como que eu vou saber se meu corpo tá inflamado? Ele dá sinais. Eu peço exames para isso, mas um intestino preso e solto o tempo todo, rinite, sinusite, dermatite, problemas de pele, imunidade muito baixa, inchaço, gente. Se você incha muito, no final do dia, pernas muito inchadas, mãos inchadas, ou pior, a corda inchada, tá? Tem muitos sintomas aí para você entender que teu corpo tá inflamado. E aí, quando eu desenvolvo, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão, justamente veio essas doenças metabólicas têm a origem, o início na inflamação do corpo, tá? Não adianta, gente. O que você coloca todo dia para dentro do teu corpo vai determinar a tua vida e tua saúde. É a mesma coisa que um carro. O combustível que você usa vai determinar como que esse carro vai ser, o tempo que ele vai durar, quantos anos ele vai rodar, quanto tempo ele vai precisar de manutenção. Nosso corpo não foi feito para consumo de alimentos industrializados, tá? Gente, então vou reforçar aqui com vocês. A gente tá com as inscrições do método de aceleração do emagrecimento abertas, tá? Estamos com um super desconto de 20%. E até o final do mês, quem fechar a compra do método de aceleração do emagrecimento vai ganhar o desafio de 21 dias, que é um outro curso, onde você pode perder até 5 quilos em 21 dias, tá? Aí, o que você pode fazer? Fazer os dois, presentear alguém com um dos cursos, né? E o legal é que o acesso ao método de aceleração do emagrecimento é durante um ano, gente. Se você dividir o valor dele em 12 parcelas, que a gente parcela até em 12 vezes no cartão,
Ele sai por menos de R$30 por mês. Aonde que você paga uma nutricionista por R$30 por mês, né? E lá sempre, dentro do método, eles têm aulas novas, assuntos novos, vocês têm grupo de WhatsApp comigo, tá? Então não percam que até o final desse mês. E, por favor, quem quer mais informações, quer saber mais sobre o método de aceleração de emagrecimento, digite eu quero aqui que a gente vai falar pessoalmente com vocês, tá? Se alguém não assistir essa live ao vivo, essa live vai ficar gravada, pode digitar eu quero nos comentários aqui que a gente também vai falar com vocês, tá? Gente, o recado de hoje tá dado, tá? Falei dos 4 principais grupos de alimentos inflamatórios. Principais grupos, né? Porque a lista é grande, tá? Então eu espero que esse assunto atinja o coração de vocês e que vocês mudem aí algo na alimentação de vocês e percebam. Primeiro vejam quais os sintomas que vocês sentem, né? Algo que incomoda muito vocês. Façam esse teste aí de ficar 10 dias sem glúten. Ah, e outra coisa, sem glúten não, sem alimentos inflamatórios no geral. Meçam circunferência de cintura, circunferência de abdômen, que com certeza vai diminuir, tá? Ao deixar de consumir esses alimentos. Tá bom, gente? Então, quem quer saber mais informações do método, por favor, digita eu quero aqui, que a gente tem o maior prazer em falar com vocês. Quero agradecer a presença aí de quem tá entrando, a Rosana, a Luciana, a Cassiele, Rolinski, Gisele, deve ser Gi Rolinski, Andréia, Iria Dias, William, Grupo Rota Noturna, Sandra, Daniele, a Solange. Boa noite, Solange, tudo bem? Solange é aluna do método. Daniele dos Santos, Euvani, a Vânia, Vansoves. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Terça-feira que vem tem live, tá? Então, né, eu tento manter uma rotina de toda terça-feira, às 7 horas da noite, fazer uma live. Então, eu espero vocês aqui de novo, né? A presença de vocês estimula que eu continue sempre trazendo informações de qualidade para vocês. Imagine, Graciano, obrigada a você pela presença, agradeço muito. Tô aqui, né, para contribuir, para servir vocês. E então, se puder assistir, na próxima terça-feira, às 7 horas, vai ter uma nova live com um novo assunto. Tá bom, gente? Então, uma boa noite e uma excelente semana aí para todos vocês.